Flávio Dino diz que está se entendendo melhor com os militares. Olha, diante da barbaridade lá do 8 de janeiro, o Flávio Dino viveu um momento meio delicado. O general teria dito na cara dele que não permitiria a prisão daquela galera que invadiu lá os palácios em Brasília. Isso é super complicado, né? Porque na prática é um general meio que impedindo um ministro da Justiça de trabalhar. Grave, né? No Meteoro eu fiz um vídeo aqui, procura aí, uma carta aberta ao Flávio Dino, justamente sobre esse momento em que a gente acabou sabendo, né, porque vazou, foi vazado, enfim, que houve esse enfrentamento aí com o general. Procura informações sobre essa história que é interessantíssima, né? Então, naquele momento mais, sabe, terrível, assim, mais amedrontador do quase golpe, do golpe falhado, né? Teve esse embate, cara, e isso me assustou um pouco, me deixou um pouco insatisfeito, e eu vou explicar por quê. Longe de mim querer discutir qual deve ser a tática ou estratégia usada pelo governo Lula e alguns de seus principais e mais importantes ministros, tipo Flávio Dino, tá? Longe de mim querer definir como eles devem pensar e como devem agir. Todos conhecem muito melhor os membros da política que eu. Só que eu aqui, como cidadão, eu gostaria de ter ficado sabendo pela boca do Dino essa história aí desse general, sacou? Sabe por que eu gostaria de ter ficado sabendo antes? Porque o Flávio Dino é um representante legítimo, então ele tem lá o cargo de senador dele, o pessoal votou, não foi isso? Tem voto pra caramba lá no Maranhão, governou o Maranhão, o Lula tá eleito, a eleição é legítima, aqui ninguém é maluco, né, de dizer o contrário. Coloca esse ministro lá, então ele é uma autoridade legítima que nos representa, sacou? Quando chega um militar e desautoriza o Dino, ele me desautoriza, ele desautoriza o ministério. Essa história não é só sobre o Flávio Dino, não é sobre fofoca, é sobre o relacionamento entre as instituições, né? Então eu aqui na base da sociedade, eu gostaria de ter ouvido falar isso antes, gostaria que o Dino pegasse, está dando bastante coletiva, e tem que dar bastante coletiva agora mesmo, e tivesse dito lá, ó, eu estava tentando atuar aqui, veio um general e me contrariou. Sociedade civil brasileira, a verdade é essa, vocês façam aí, digam aí o que vocês quiserem. E aí, conta com a nossa pressão, pode contar com a nossa pressão. Queremos ser um elemento de pressão para que o ministro da Justiça possa trabalhar e desenvolver o papel que ele tem e conquistou de maneira absolutamente legítima, né? Então essa é a minha crítica, essa é a minha insatisfação, certo? Se politicamente ele acertou ou errou, segurando essa informação e deixando vazar depois, avalie você com o conhecimento que você tem, com a intimidade que você tem com a política. Eu jamais ousaria opinar sobre isso. Revelo aqui apenas a minha insatisfação pessoal mesmo, tá? Com o trabalho do Flávio Dino, nenhum problema. Repito, eu acho que é o cara certo, na hora certa, no lugar certo, né? Tenho muito apreço por ele. Agora, ele está dizendo aí para o UOL que está se entendendo melhor com os militares. Vamos ver se isso aqui passa uma impressão assim de conciliação ou de enfrentamento, né? Imenso respeito pelas Forças Armadas, considero que é uma instituição essencial do Estado brasileiro, são servidores públicos que se dedicam, no mais das vezes, a tarefas várias, agora mesmo estão prestando um auxílio imprescindível no que se refere à desintrusão da terra indígena Yanomami, portanto, eu tenho todos os elogios às Forças Armadas, porém, nenhuma instituição humana é isenta de questionamento. Infelizmente, nenhuma instituição humana escapa do fato de ter os bons e os maus. E é isso que eu tenho apontado muito respeitosamente, porém com muita firmeza e muita convicção. Nenhuma instituição, nenhuma, pode estar acima da lei. Nenhuma instituição pode pretender uma espécie de imunidade. E por isso... No começo eu não estava gostando. Agora melhorou, ou não? Para o meu gosto aqui melhorou. Quando tive essas oportunidades no começo do governo de dialogar com os comandantes das forças, sempre com a presença do senhor ministro da Defesa, Zé Múcio, apontei isto com muita clareza, com muito respeito, porém, sem abrir mão daquilo que é a boa aplicação da lei. Vamos continuar nessa linha. Tive pouco contato com, então, o comandante, porque, na verdade, só uma semana de governo, lembremos isso. E agora tenho tido várias reuniões com os comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica,
e sempre em bons termos, e desejo que assim seja, porque uma das tarefas do Ministério da Justiça e Segurança Pública é atinente à manutenção da lei, comando e controle na Amazônia, e isso nós precisamos ter uma intensa parceria com as Forças Armadas. Mas o que o presidente Lula ele pediu para enquadrar o Exército ou despolitizar o Exército? Como é que o senhor acha que estava essa situação assim nas Forças Armadas? O senhor falou que a situação estava estranha, o Bolsonaro, o próprio presidente Lula falou ontem de que não era mais o Exército de Caxias, que foi um exército ali capturado pelo Bolsonaro. O que precisa fazer com as Forças Armadas agora com essa situação? A gente teve... Ah, não, peraí. Essa história de que o Lula disse que o Exército de Caxias virou o Exército do Bolsonaro, você sabe de onde veio isso? É uma pergunta da Ana, cara, aqui do Meteoro. Ela foi participar do café da manhã lá com o Lula e levou a pergunta mais assintosa do dia, que era: ô Lula, vem cá, o golpe falhou. E aí, quando o golpe falha, será que isso não dá pra gente uma oportunidade de ouro, uma oportunidade histórica, né? De rever nossa relação com as Forças Armadas, de reeducar as Forças Armadas e interromper esse ciclo de golpes que vem no Brasil desde 1889. Ela mandou essa lá, cara. E aqui, porra, vai o agradecimento também para a Presidência da República, porque tem empresa privada que chama coletiva e pede para ver pergunta, hein? E lá na Presidência da República não foi assim. A Ana levou uma pergunta difícil e ficou tudo bem, foi bem tratada lá, tal, compreenderam. Acho que essa que tem que ser a relação aí com o jornalismo. É isso, foram só uma semana ali, né, desse novo comando, como o Leonardo falou, nesse dia 8, divergências sobre como tratar com a questão do acampamento, né? O que a gente tem notícia, o senhor queria que aquele acampamento acabasse naquela noite e o comandante foi contra, teve a imagem de tanques colocados ali na porta. Enfim, o que precisa ser feito com o Exército? Despolitizar, enquadrar? Como é que está a situação? Eu creio que é um processo mais cultural do que propriamente administrativo. Eu acho que é o caminho da persuasão. Há uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é a conversão de Saulo em Paulo na estrada de Damasco. Eu cito muito isto, porque é uma visão, é a aparição na narrativa bíblica da imagem de Deus que faz com que Saulo mude. Eu diria que o 8 de janeiro pode ser uma espécie de estrada de Damasco para aqueles extremistas nas Forças Armadas, nas forças policiais, que estavam, infelizmente, perdidos nas trevas de um estranho ideário em que o profissionalismo era abandonado em nome de uma devoção a um homem, rasgando a lei. Isso não pode acontecer. Nenhum servidor público, civil ou militar, pode fazer isso. Porque isso é uma traição à pátria, é uma traição aos seus deveres. Então, eu diria que o 8 de janeiro funcionou como uma espécie de estrada de Damasco. Creio que o clima melhorou muito. E há um espaço de diálogo melhor. São os paradoxos da vida. E acho que nesse clima de diálogo nós vamos, inclusive, quebrando preconceitos. De parte a parte, às vezes, tenho ouvido isso, inclusive das forças policiais, que imaginavam que uma gestão de um quadro político de esquerda, como eu, seria uma gestão avessa às corporações policiais, e nós estamos mostrando que não, que nós dialogamos intensamente e queremos que eles trabalhem junto conosco, e não discutimos voto de ninguém. Então, eu acho que o presidente Lula tem dado a direção correta, que é a direção da autoridade, que emana do famoso artigo 142 da Constituição Federal, muito citado e pouco lido. Ele é o comandante em chefe, ele, de fato, tem esse poder hierárquico supremo, e o aspecto cultural do diálogo, da conversa, e acho que as coisas estão caminhando bem. Beleza, eu acho que esse corte foi mais opinativo que o normal, né? E a nossa pretensão é sempre trazer a informação primeiro. Acabei falando de outro vídeo que eu fiz e tal, mas enfim, já está feito. Acho que de informação mesmo é essa postura aí do Flávio Dino, né? Estamos nos entendendo, estamos conversando aí com o generalato, sempre acompanhados do José Múcio, ministro da Defesa, né? E esse tom dele, assim, que raramente é alterado, né, Anderson? Embora fale aí em firmeza, em uso da autoridade. Vamos ver onde vai dar essa história, viu? Tá aí. E você, se dá por satisfeito, meu parceiro? Primeiro, eu acredito que a gente tem que ter um pouco... Eu sei que a gente tem pressa. A gente tem pressa porque foi uma destruição gigantesca do país.
mas completou um mês agora, né? Um mês e 22 dias, né? Porque é o tempo que o governo abandonou, perdeu a eleição e abandonaram tudo, mas tem que ter um pouco de. Eu sei que tem aquele, a ânsia de mudança rápida, mas tem que ter dedos também, né? Tem que ter um diálogo, tem que. Não dá, a gente não pode, como eu acho que o Dino foi bem inteligente em dizer, a gente não pode abandonar o exército. Primeiro que o exército é um patrimônio da institucionalidade do país. O que nós temos que entender, e eles estão trabalhando nisso, por exemplo, viu que tinha não sei quantos mil ocupando o cargo e foi tirando essas pessoas que estavam ali apenas para um serviço bolsonarista. Isso é uma coisa. Agora, o outro é não dialogar com todas as instituições, tem que ter um bom diálogo, mesmo política também tem um estômago que é necessário, né? Tem um outro tipo de estômago. Então você tem que ter um diálogo com o Senado, com a Câmara, tem que ter com o Exército, tem que ter com todas essas institucionalidades. A princípio, eu vou ser bem sincero, eu não estou vendo grandes problemas na gestão. Eu estou vendo que está tentando andar, por exemplo, eu vi um papo que eu acho que é muito legal a gente trazer aqui sobre o pessoal que da Fazenda, que estava falando sobre essa questão de reforma trabalhista também, e a Uber falar que se fizer reforma trabalhista, ela sai, né? Ela sai, né? E o governo falou, saia. Então, assim, é um governo que tem que se posicionar. Acho que ele já está se posicionando mais do que nos outros anos, né? Quando o Freixo fala que vai fazer, igual a gente tem aqui em outros cortes, falando que vai falar sobre viagens mais facilitadas para Cuba, enfim, é um governo que não está com medo de mostrar a sua real cara para quem veio, para quem veio. Então, acho que o Dino está certo. O que nós não podemos é mais ficar nas cordas, porque agora a gente tem o poder da caneta. Mas eu acho que está indo do jeito que dá. E o Dino é um cara legal para caramba. Você acha, foi um cara que atendeu a mídia alternativa já também. É um cara bem. Ele está propenso a conversar com todo mundo também. Acho que vai dar super certo. Acho que o Lula escolheu muito certo, o Dino.